Oi, gente. A gente vai gravar a aula de hoje, que é continuando o nosso raciocínio nessa questão da saúde coletiva. E o próximo assunto seria a história natural da doença. Esse assunto, ele costuma, ele costuma não, ele fala sobre o quanto é importante a gente conhecer o curso normal de uma doença, porque dependendo do curso normal de uma doença, se ela tem um vetor, se ela não tem um vetor, a gente pode atuar de forma mais efetiva nos níveis de prevenção, que a gente chama prevenção primária, secundária, terciária. E aí, lembra que na aula passada a gente conversou sobre processo de saúde-doença, para a gente entender quais são as teorias e paradigmas que explicam o que é saúde e o que é doença? Então, quando a gente fala dessa doença ou desse agravo, a gente precisa entender em qual etapa, como é esse passo a passo, como é o curso normal, para a gente saber exatamente como atuar com as prevenções ou com os níveis de prevenção. Então, esse assunto a gente chama história natural da doença. Então, basicamente, ele é entender o curso da doença desde o início até a sua resolução. Porque você tem um processo de pré-patogênese, um processo de patogênese, e você pode dar doença, ficar curado, ficar com sequela ou morrer, ir ao óbito. Então, esse processo natural, como ele diz aqui no último parágrafozinho, culminará em uma recuperação, ficar curado, uma incapacidade, uma sequela ou a morte. Então, a gente costuma entender esse curso normal, essa evolução da doença, cada uma tem um curso normal, tem fatores diferentes que influenciam, para poder atuar com os níveis de prevenção. E aí, para poder entender esse processo de adoecimento, alguns conceitos eles são importantes. E esses conceitos de incubação e transmissibilidade, eles são muito também atuais nessa questão da pandemia do Covid-19. Existe uma diferença entre período de incubação e período de transmissibilidade. Esse período de incubação é aquele período que é o intervalo de tempo que a pessoa vai ter sido infectada e desenvolver sinais e sintomas. Cada doença tem um período diferente. Por exemplo, esse Covid-19, o período de incubação dele é 14 dias, tanto que todo mundo que está em isolamento precisa ficar 14 dias. Ou a pessoa que teve contato com alguém que estava doente e ainda não desenvolveu sinais e sintomas, ela tem que ficar no período de 14 dias em quarentena, porque seria o período de incubação suficiente ou o período de incubação da doença para aquela pessoa desenvolver sinais e sintomas. Depois desse período, ela já não teria mais a condição de desenvolver aquela doença. Já quando a gente fala de período de transmissibilidade, está relacionado à transmissão. Então, é o período em que a pessoa pode transmitir a doença, quer esteja com sintomas ou não. Mais um motivo, como a gente levou o exemplo também desse Covid-19, há muitas. Qual é a maior preocupação? As pessoas, muitas delas são assintomáticas, estão com vírus circulando dentro do organismo, mas nem sabem disso porque não desenvolveram sinais e sintomas, mas estão transmitindo. Então, esse período de transmissibilidade está relacionado a pessoa transmitir a doença de um para o outro, com a doença infecto-contagiosa, e podendo estar com sintomas ou não. Já existem doenças que elas só são transmitidas quando realmente você está com sintoma. E aí, é, o período de transmissibilidade pode estar dentro do período de incubação, por exemplo, porque você pode estar assintomático e estar transmitindo a doença. Então, e esses termos também estão relacionados à quarentena, a isolamento. Isolamento é para aquele período de transmissibilidade. A pessoa está isolada porque ela está podendo transmitir a doença. Já a quarentena são aquelas pessoas que não desenvolveram ainda sinais e sintomas, mas estão dentro do período de incubação e podem desenvolver a doença. Então, ela fica em quarentena. Você isola os sadios. E já no isolamento, você isola os doentes. Joia? E esse processo de adoecimento, essa história natural da doença, ela é dividida em duas etapas: período pré-patogênico e período patogênico.
Patogênese vem de patogênese, de causar patogenicidade, de causar a doença. Então, tem um período antes da doença em si e o período quando a doença já está em curso. Esses períodos, eles são super importantes. E esse período de pré-patogênese, ele está muito relacionado com muita coisa que a gente falou na aula passada de processo de saúde-doença, porque está muito relacionado aos determinantes sociais de saúde. No período de pré-patogênese, basicamente, existe um agente etiológico, que pode ser um vírus, uma bactéria, um protozoário, o suscetível, que é o hospedeiro, no caso a gente está falando dos humanos, e o meio ambiente, com seus fatores sociais, ambientais, econômicos, políticos e até os fatores genéticos de cada pessoa individualmente. Se vocês lembrarem da aula passada, a gente viu determinantes sociais de saúde e seguia justamente esse passo a passo, essa etapa de microdeterminantes para macrodeterminantes. Só que nesse processo, a pessoa apenas está, esses fatores estão ali coexistindo, se interrelacionando, mas não interagem entre si. Quando eles finalmente interagem entre si, a gente já diz que a gente está no outro período, o período de patogênese. A doença começou a desenvolver. Mas aí você pode chegar um momento que você vai desenvolver sinais e sintomas, ou você pode ficar curado antes mesmo de desenvolver sinais e sintomas, como pode desenvolver sinais e sintomas, e aí você pode ficar curado, ficar inválido ou morrer. Então, a primeira parte de saber existe um período de pré-patogênese e um período de patogênese. A principal diferença entre um e outro é quando a gente começou a doença. E esse começar o processo de adoecimento é quando existe a interação dos agentes, do suscetível e do meio ambiente. Ok? Então, vamos ver um por um. A gente também pode chamar esse período de pré-patogênese e o período de patogênese de período epidemiológico e período patológico. Lembra que eu falei muito que a epidemiologia é um dos tripés da saúde coletiva. E a epidemiologia, basicamente, é estudo daquilo que afeta a população. É conhecer aqueles fatores condicionantes, determinantes. Então, o período epidemiológico é o período de pré-patogênese. É aquele período que a gente tem que conhecer a relação do ambiente, do agente e dos fatores, e do suscetível, para entender como eles podem interagir. Porque se eu entendo como eles podem interagir, eu posso evitar que essa interação ocorra e a gente passa para a próxima etapa, que é o período de patogênese. Então, eles também chamam o período de patogênese de período patológico, porque patologia é doença. Então, como é o período de patogênese, a gente já começou a desenvolver a doença. Agora, pode ser que a gente fique curado sem nem ter sinais e sintomas, como a gente pode seguir o curso normal, ficar curado, ficar com sequelas ou morrer. Então, entenda que a gente também pode chamar de período epidemiológico e período patológico. Então, vamos lá. Período de pré-patogênese. É pré-doença, pré-patogenicidade. Então, como tinha naquela figura, é um período que explica a inter-relação entre o agente etiológico, o suscetível, que é o hospedeiro, e o meio ambiente. E o meio ambiente, ele está incluído com suas condições socioeconômicas e culturais. Lembra da balança que eu falei na outra? O agente, o hospedeiro, e no meio da balança, o ambiente. Então, o ambiente, com seus fatores sociais, econômicos e culturais, ele vai pender na balança para um lado e para o outro. Vai depender dessa inter-relação para ter interação ou não. Muitas doenças, elas dependem do vetor para ser transmitida para o hospedeiro, como a dengue, como malária, chikungunya, esquistossomose. Já o Covid-19 não precisa de um vetor, por exemplo, a pandemia. A gente não precisa de um vetor. A gente precisa só que essa interação ocorra. Ela é uma doença infecto-contagiosa. Quando a gente tem um vetor, muitas vezes pode ser mais fácil a gente controlar aquela doença, porque é só não ter o vetor. Mas alguns vetores dependem muito de condições socioeconômicas e culturais. E aí fica praticamente a gente impossível conseguir acabar com a doença. Então, que fatores são esses socioeconômicos e culturais? São fatores, o primeiro deles, fatores sociais. São fatores socioeconômicos, sociopolíticos, socioculturais e psicossociais. A gente também vai ter fatores ambientais, fatores genéticos. Esses fatores sociais podem ser
socioeconômicos, que aí está mais relacionado aos grupos sociais economicamente privilegiados e os não privilegiados. Normalmente, os não privilegiados estão muito mais predispostos a ter doenças infecto-contagiosas, por exemplo. Já um grupo social economicamente privilegiado não vai ter estacionose, dengue, tuberculose, porque eles não estão num ambiente em condições sociais melhores. Lógico que a doença não escolhe, mas você estar num ambiente economicamente não privilegiado deixa você mais favorável a adquirir alguns tipos de doença. São aquelas doenças que a gente chama de doenças de pobre, né? Que são a incidência maior no grupo das pessoas mais pobres da sociedade. Esses fatores sociais também podem ser fatores sociopolíticos, que depende muito da questão de ser uma decisão política, de ser uma decisão macroeconômica, macropolítica. Um exemplo que a gente pode ver, por exemplo, nessa pandemia do Covid-19. Um dos países que mais está sofrendo agora é os Estados Unidos da América, que é um país que, por decisão política, eles não têm um sistema universal de saúde. Eles não têm saúde como um direito. Então, hoje, esse tipo de característica sociopolítica fez com que a população americana fosse muito mais vulnerável a adquirir o Covid-19 e a não ficar curado, morrer, no caso, porque não tem acesso às ações de serviços de saúde de forma universal. Só teria acesso, teoricamente, quem pode pagar. Esses fatores sociais também podem ser fatores socioculturais ou psicossociais. Esses fatores socioculturais são aqueles fatores relacionados a hábitos culturais, a crendices, a comportamentos. Por exemplo, esquistossomose é a doença transmitida com a água lá, com cistosoma, porque as pessoas defecam no rio. Você pode querer fazer, ir para a comunidade, construir banheiro, mostrar que o banheiro, fazer educação e tal, e as pessoas vão continuar fazendo as suas necessidades no rio. Porque isso é uma questão de hábito cultural, isso é uma questão de comportamento. Como também existe aquela religião que não pode receber transfusão sanguínea, por exemplo. Isso são fatores socioculturais. E os fatores psicossociais são fatores mais intrínsecos, né? São fatores relacionados às questões psicológicas. E aí pode ser marginalidade, pessoas que tiveram ausência de relações parentais, que são mais estáveis, falta de apoio no contexto social que a gente está vivendo, condição de trabalho, falta de cuidado materno, transtornos econômicos, tudo isso são determinantes sociais que a gente falou muito na aula passada, que fala sobre os paradigmas e processos de saúde-doença. Esses são fatores sociais, só para a gente fixar. O período de pré-patogênese é o primeiro período da história natural da doença. Nesse período de pré-patogênese, a gente tem a inter-relação do ambiente, do hospedeiro e do agente. Nesse ambiente estão inseridos os fatores socioeconômicos culturais. Então, os fatores sociais, esses fatores sociais podem ser socioeconômicos, sociopolíticos, socioculturais ou psicossociais. Lembrar que são socioeconômicos, sociopolíticos, socioculturais e psicossociais. Já outro tipo de fator também seriam os fatores ambientais, que aí estão relacionados diretamente às questões ambientais mesmo. Agressores ambientais da industrialização crescente, o uso de muitas substâncias carcinogênicas na alimentação. Uma coisa que eu vi que eu achei muito legal, o Himalaia ficou visível a olho nu, assim, de longe para a população que mora lá, porque não está tendo mais a circulação tanto de carro como tinha antes por conta dessa quarentena obrigatória. Então, diminuiu muito essa questão da contaminação, né, dos gases. Mas, por exemplo, outro exemplo também, um fator ambiental que influencia muito, quem mora em área rural, que tem cana-de-açúcar. Na época da colheita da cana, tem muita fuligem por causa da queima da cana. Então, começa a ter mais doenças respiratórias, por exemplo. Isso são fatores ambientais. E ainda tem os fatores genéticos. Não sei se você lembra do modelo que eu falei para vocês lá, que tinha os determinantes sociais do micro para o macro determinante,
a primeira parte do modelo é uma bola que tem lá escrito bem interessante, fatores genéticos. Cada ser humano tem a sua suscetibilidade maior ou menor devido a uma predisposição genética, que não quer dizer que vai ocorrer uma interação, vai ocorrer um estímulo e essa predisposição genética vai ser desenvolvida. Lembra que eu falei na aula passada que eu tinha uma espécie de hipertensão? Foi a partir dela que eu comecei a entender essa questão da determinação social. Eu tinha uma predisposição genética e eu tive um estímulo no meu contexto social, cultural. E aí eu desenvolvi a doença, passei por um período de patogênese. Como eu vivo com uma doença crônica, eu não vou ter um processo de cura, eu vou conviver com ela durante toda a minha vida, ok? Então, são fatores socioeconômicos, sociopolíticos, socioculturais e psicossociais. Esses são os fatores sociais. Ainda temos os fatores ambientais e os fatores genéticos. E tudo isso a gente trabalha com a multifatorialidade. A gente não trabalha só com um tipo de fator. A gente trabalha com a interação desses 3 fatores. Então, a gente trabalha com a multifatorialidade. São vários fatores que influenciam essa questão da história natural da doença. Esse seria o período de pré-patogênese. Existe, mais uma vez, o agente etiológico, o ambiente e o hospedeiro. Eles estão ali se interrelacionando, mas não houve ainda a interação, porque faltou o estímulo. Nesse período de pré-patogênese, esses fatores que coexistem, que a gente trabalha na multifatorialidade, são os fatores sociais, ambientais e genéticos. Lembrando que os fatores sociais são fatores socioeconômicos, sociopolíticos, socioculturais e psicossociais. Quando houver um estímulo que vai fazer com que haja essa interação, a gente vai entrar no período de patogênese. Esse período ele trabalha com 4 etapas. E entre 2 delas existe o horizonte clínico. Porque muitas doenças a gente pode ter e nem desenvolver sinais e sintomas. Mais uma vez, falo da questão do Covid-19. A gente pode estar com o vírus, o novo coronavírus, e não desenvolver a Covid-19. Ok? Então, esse momento de a gente ter sintomas e não ter sintomas chama horizonte clínico. O período de patogênese é dividido em 4 subetapas, uma por uma. A primeira subetapa seria a interação estímulo suscetível. Lembra que eu falei lá? Quando ocorre o estímulo, ocorre uma interação. Quando ocorre essa interação entre o agente etiológico, o suscetível e tal, vai começar o período de patogênese. O que vai depender daí agora é como o curso que a doença vai seguir. Então, por exemplo, pessoas que têm uma má nutrição, é um estímulo maior até a questão da tuberculose, população carcerária mesmo, que tem uma incidência bem maior de tuberculose. Já pessoas que têm um colesterol alto, é um estímulo para desenvolver doenças cardíacas. E fatores genéticos podem estar relacionados à defesa do organismo, ter um sistema imunológico melhor, pior, e por aí vai. Primeira etapa houve a interação. Houve a interação. A gente começou um processo de patogênese. Lembrando que processo de patogênese é o processo que começou a patogenicidade, começou o desenvolvimento da doença. A segunda etapa desse período de patogênese seriam alterações bioquímicas, histológicas e fisiológicas. Está muito relacionado a gente ter sinais e sintomas, né, gente? Porque, por exemplo, eu posso estar com o vírus circulando no meu organismo, ele começou a se replicar, mas eu ainda não desenvolvi uma febre, ainda não desenvolvi nada. Mas, se eu fizer um exame de sangue, eu consigo identificar que eu estou com infecção, porque teve uma modificação nos meus leucócitos, teve uma modificação nas minhas plaquetas, aumentou os neutrófilos, aumentou os linfócitos. E aí são aquelas alterações que elas são bioquímicas, histológicas, fisiológicas, mas elas ainda não demonstram sinais e sintomas. Isso está muito relacionado a um tipo de prevenção, que é aquela prevenção secundária da detecção precoce. Muitas vezes a gente não desenvolve, nem tem sinal da doença, mas por fazer nossos exames de rotina, periódicos, a gente termina descobrindo que está doente.
está com câncer, está com algum tipo de coisa, sem ter sinais e sintomas. Então, nesse momento, a doença ela já está lá, implantada. O agente etiológico começou a fazer as alterações, começou a se reproduzir, começou a danificar as células, mas ainda não teve as manifestações clínicas, ainda não temos sinais e sintomas. Então, está muito relacionado ao que é o período de incubação. Você ainda não desenvolveu sinais e sintomas, mas também como também pode já estar transmitindo a doença. E esse período está abaixo do horizonte clínico. Lembra que eu falei que período de patogênese são 4 etapas. E entre cada duas delas existe um horizonte clínico. O horizonte clínico é justamente você começar a ter sinais e sintomas. Se eu não tenho sinais e sintomas, eu ainda não cruzei o horizonte clínico. Se eu tenho sinais e sintomas, eu cruzei o horizonte clínico. Lembra que antes do horizonte são 2 fases, depois do horizonte são duas fases. A primeira fase é a interação do estímulo com o suscetível. A segunda fase são alterações bioquímicas, histológicas e fisiológicas. São aquelas alterações que a gente consegue detectar com os exames de sangue, uma biópsia, mas ainda não desenvolvemos os sinais e sintomas. Se desenvolvermos os sinais e sintomas, nós cruzamos o horizonte clínico. E se a gente cruza o horizonte clínico, a gente entrou no período clínico. A gente entrou num período que a gente vai ter as alterações funcionais do organismo. E aí, a partir daí, ou a gente vai ser curado, ou a gente vai ficar crônico, ou a gente vai ficar inválido, ou a gente vai morrer. Não tem mais como não cruzar esse horizonte clínico. O que acontece? Durante muito tempo, já fazendo um link com a aula do processo de saúde-doença, a gente pensava muito e visava muito só essa questão dos sinais e sintomas. A gente só queria atuar na questão quando já cruzava o horizonte clínico. E hoje, entendendo toda essa determinação social, esses fatores condicionantes determinantes, esses determinantes sociais de saúde, esses fatores sociais, ambientais, genéticos, essa multifatorialidade, a gente quer atuar antes que cruze o horizonte clínico, na prevenção primária, que a gente vai falar sobre ela já já. E a última etapa desse período de patogênese seria defeitos permanentes, que é a invalidez, cronicidade, cura, ainda faltou ali, morte. Você pode ir para qualquer uma dessas etapas. Que aí poderia ter uma incapacidade física ou funcional por um tempo, temporária, poderia ser uma invalidez permanente, poderia ser a morte ou poderia ser a cura. Nessa etapa, a gente já trabalha com outro tipo de prevenção, que é a prevenção terciária. Então, é importante entender cada etapa, porque cada tipo de prevenção vai atuar numa etapa específica. E a ideia de fazer prevenção é para a gente não chegar nas etapas a mais. Então, só para resumir, história natural da doença, a gente entender o curso natural dessa doença para a gente saber como a gente vai atuar para evitar que a doença aconteça. Ela é dividida em 2 períodos, período de pré-patogênese e período de patogênese. A palavra patogênese está relacionada à patogenicidade, a desenvolver a doença. Então, no período de pré-patogênese, a gente ainda não teve a doença. No período de patogênese, a gente já começou com o curso da doença. Então, pré-patogênese é antes do homem adoecer. E patogênese é quando a doença já começou. Pré-patogênese é quando só há aquela inter-relação, ainda vai ter a interação do agente, do ambiente e do hospedeiro. No período de patogênese, essa interação já aconteceu. A doença já começou a desenvolver, podendo chegar até um estado avançado. No período de pré-patogênese, fatores ambientais que produzem o estímulo à doença, junto também com os fatores sociais. No período de patogênese, a patogênese ela já desenvolveu. E a gente vai ter uma cronicidade, uma invalidez ou uma morte. No período de pré-patogênese, tem que ocorrer essa interação do hospedeiro com o estímulo. Quando ela ocorre, a gente entra no período de patogênese. Como no período de patogênese, a gente vai ter que correr com o curso normal da doença, processo de recuperação. Essa figura aqui, agora são várias figuras que a gente tem para explicar, mas essa figura aqui é do livro. E aí a gente tem, aqui na letra A, período de pré-patogênese, na letra B, o período de patogênese, na letra C,
o desenlace da doença, que pode ser morte, invalidez ou até embaixo, cura. Lembra que a gente falou lá no começo que o período de pré-patogênese também pode ser chamado de período epidemiológico, vertente epidemiológica. E o período de patogênese também pode ser chamado de vertente patológica, certo? Vamos ver aqui, ó. Vertente epidemiológica, vertente patológica, relacionado ao período de patogênese e a epidemiológica relacionada ao período de pré-patogênese. Então, no período de pré-patogênese, a gente vai ter lá aquele curso até a gente chegar na interação estímulo suscetível. Nesse período de pré-patogênese, a gente tem toda a questão, mais uma vez, do ambiente, o ambiente etiológico e o suscetível. Eles vão estar lá interrelacionando junto com os fatores sociais, ambientais e os próprios fatores genéticos. Trabalhamos na multifatorialidade. Quando a gente passa para a vertente patológica ou para o período de patogênese, a gente vai entrar agora em 4 subfases. Lembrando que entre elas existe o chamado horizonte clínico. E cruzar o horizonte clínico é quando a gente passa a desenvolver sinais e sintomas. Então, a primeira fase seria a interação estímulo-suscetível. A segunda fase seriam as alterações bioquímicas, fisiológicas e histológicas, que é quando a gente tem os exames complementares que começam a detectar doenças. E aí, ó, cruzou o horizonte clínico. Tive sinais e sintomas. Depois do horizonte clínico, eu posso ir ou para a cronicidade, ou para a morte, ou para a invalidez, ou para a cura. A figura é meio feiosa, também o que assusta, mas dá para entender. Essa outra figura já é um pouco melhor de vocês entenderem. E eu gosto muito dela porque ela já traz os dois assuntos em uma coisa só. Ela traz mais uma vez a questão do período de patogênese, pré-patogênese e o período de patogênese. Esse período de pré-patogênese, olha a balança que eu falo demais dela. A gente tem o agente etiológico, a gente tem o hospedeiro ou suscetível, que a gente costuma chamar, e aqui, ó, pendendo a balança para um lado e para o outro, a gente tem o ambiente. Esse é o período de pré-patogênese, quando ocorre apenas essa inter-relação, essa interação. Quando a gente entra no período patogênico, a gente começa a ter as 4 etapas. Aqui ele chama período, primeira etapa, a interação estímulo suscetível, que é estímulo hospedeiro. O organismo vai responder. Aí esse organismo começa a responder com alterações bioquímicas, histológicas e fisiológicas. Aqui ele chama mudança tissular. Tissular vem de tecido. Histologia. E aí, quando a gente cruza o danado do horizonte clínico, a gente entra na próxima etapa, que seria sinais e sintomas. Aí a doença já fica bem mais evidente. E depois dos sinais e sintomas, a gente vai atuar já, não tem mais como voltar atrás. A gente vai limitar esse dano. A gente vai tentar fazer com que a doença não desenvolva uma cronicidade ou que não desenvolva uma invalidez. Que lembra que pode ter um desfecho, pode ser um óbito, um estado crônico, uma invalidez ou até mesmo a cura. Que não está escrito aqui, mas a gente pode colocar que também temos a cura. E aí, minha gente, como eu falei, é importante conhecer todo esse processo, porque os níveis de prevenção que estão aqui embaixo vão atuar em cada etapa dessa, ok? Esses níveis de prevenção chamamos de prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. A prevenção primária, a primeira observação, ela só atua no período de pré-patogênico. Ela só atua na pré-patogênese. Já a secundária e a terciária, a gente já trabalha no período patogênico.
Essa prevenção primária, vocês conhecem muito como atenção básica. E aí ela trabalha promoção da saúde e proteção específica ou prevenção. Já a secundária, ela trabalha diagnóstico precoce, tratamento imediato e limitação do dano. E a prevenção terciária, ela trabalha reabilitação. O que seria promoção e proteção? Falei dela já da outra vez, na outra aula. Promoção à saúde e proteção específica, a principal diferença é promoção à saúde é a gente fazer ações que não visam a prevenção de uma doença em específico. Mas quando a gente promove saúde, por exemplo, com atividade física ou alimentação saudável, a gente está evitando diversas doenças. Já a proteção específica, a gente atua em doenças específicas. A vacina é um exemplo de proteção específica, porque a gente está atuando já, a gente tem vacina para cada doença, então a gente já está atuando de forma mais pontual. Já a secundária, diagnóstico precoce e tratamento pediátrico, lembra que a segunda fase do período de patogênese seria diagnóstico precoce, ou não. A segunda fase do período de patogênese seria alterações bioquímicas, histológicas e fisiológicas. E essas alterações elas são descobertas como? Com exames complementares. Então, esse diagnóstico precoce é muito importante para a gente conseguir pegar o processo da doença nessa mudança tissular, nessas alterações bioquímicas, histológicas e fisiológicas, para evitar cruzar o horizonte. Porque se a gente não cruza o horizonte, a gente não precisa chegar nesse desfecho aqui de defeito, invalidez, estado crônico ou óbito. Então, é bem importante. Já o tratamento imediato também é importante nesse período de pré-patogênico, como também na questão dos sinais e sintomas. Quanto mais rápido a gente fizer o tratamento, mais rápido a gente consegue fazer a doença acabar, como também evitar essa questão de defeitos. A limitação do dano é para a gente limitar esses defeitos, esses danos. E na prevenção terciária é a questão da reabilitação. Aqui não tem mais o que fazer. Não tem mais como evitar que a doença cruze o horizonte clínico, vá desenvolver os sinais e sintomas. Então a gente tem que reabilitar. Um exemplo é órtese, próteses, porque a pessoa ficou com algum tipo de invalidez, por exemplo, ou alguma cronicidade como hipertensão e diabetes, que aí você tem que trabalhar algum tipo de atividade que ajude nessa reabilitação do organismo. Então, essa figura, para mim, ela é a melhor que tem para a gente resumir os dois assuntos numa figura só e conseguir, para vocês, quando forem estudar, revisar, conseguir ver tudo numa coisa só. E aí, vamos de um por um. Prevenção primária. A prevenção primária, ela atua em que estágio? Período de pré-patogênese. Ela só atua nesse período. Nesse período de pré-patogênese, qual é o período que há aquela inter-reação entre os agentes, fatores e o suscetível? Então, a gente trabalha estratégias para prevenir a exposição aos fatores de risco. E que fatores de risco são esses? Fatores sociais, socioeconômicos, sociopolíticos, socioculturais, psicossociais, os fatores ambientais e os fatores genéticos. Só que essa prevenção primária, ela ainda se divide em dois níveis. O primeiro nível seria promoção da saúde. E a palavra-chave, quando a gente trabalha com promoção da saúde, são medidas adotadas para a promoção da saúde que não se dirigem a uma determinada doença ou desordem. Ela não trabalha pontualmente na doença, mas sim aumentar a saúde e o bem-estar de uma forma geral. Porque se eu aumento a saúde e o bem-estar de uma forma geral, eu estou prevenindo diversas doenças e a gente nem necessariamente vai precisar chegar naquela mudança de alterações bioquímicas, de sinais e sintomas. Então, a prevenção primária hoje e a promoção da saúde, principalmente, elas são chaves.
E lembra que eu falei na aula passada que nessa questão de a gente entender saúde como determinação social, existiam duas conferências que foram muito importantes, que foi a Conferência de Alma-Ata, que falava sobre atenção primária, prevenção primária, e a Carta de Ottawa, que fala sobre, mais especificamente, promoção da saúde. A gente enxergava lá na Conferência de Alma-Ata, nos anos 70, que a gente queria saúde para todos nos anos 2000, e eles entendiam que a gente só conseguiria ter saúde para todos nos anos 2000 se a gente investisse em prevenção primária. E investir em prevenção primária é investir em promoção da saúde, como também investir em proteção específica. Mas tá, quais são exemplos de promoção da saúde, de atividades, de medidas de promoção da saúde? Garantir moradia adequada, garantir escolas, áreas de lazer, alimentação adequada, educação em todos os níveis. Tudo isso aqui é para a gente diminuir ou acabar com as iniquidades em saúde. Falamos dela na outra aula. Para a gente diminuir ou acabar com esses fatores socioculturais, econômicos, esses determinantes sociais. Porque se eu tenho uma moradia adequada, eu evito várias doenças. Se eu tenho uma área de lazer, eu evito várias doenças. Se eu tenho uma alimentação saudável, adequada, eu evito várias doenças. Então, ela atua, como eu falei, não se dirige exatamente a uma doença específica. Já a proteção específica, que seria o segundo nível de proteção primária, ela já são a prevenção em seu sentido convencional e compreende medidas aplicáveis a uma doença ou a um grupo de doenças específicas. Já é mais direcionada, visando interceptar as causas das mesmas antes que elas atinjam o homem. Quais são os exemplos? Imunização é o principal exemplo, que são vacinas. Saúde ocupacional, higiene pessoal. Essa questão da Covid-19 mesmo, para a gente evitar a contaminação, que é que todo mundo fala o tempo todo. Lavar as mãos, higiene pessoal e do lar. A gente está trabalhando na questão da proteção específica, prevenção primária. Outro exemplo, proteção a acidente, aconselhamento genético, controle de vetores. Tudo isso é fazer prevenção primária, nesse caso, proteção específica. Então, decora aí. Prevenção primária, promoção da saúde, proteção específica. Atua no período de pré-patogênese. É importante para a prova e tal, saber os exemplos de cada um. Ok? Que eu posso trocar, dizer que moradia adequada é proteção específica. E não é promoção da saúde, mas eu também posso dizer, por exemplo, que moradia adequada é prevenção primária. Está correto. Vocês têm que entender bem que são 3 tipos de prevenção e essas prevenções têm subníveis, níveis, ok? A outra prevenção cria a prevenção secundária. De acordo com a figura, a gente trabalhava ou no período de pré-patogênese ou no período de patogênese. A prevenção secundária, ela trabalha no período patogênico, ou seja, a doença começou. O curso da doença começou. É diferente de atuar no período de pré-patogênico, que a gente atua nos fatores de risco. E quando a gente trabalha no período da prevenção secundária, no período patogênico, a prevenção secundária ela trabalha também com 2 níveis. O primeiro deles, diagnóstico precoce e tratamento imediato. Esse nível, o que a gente vai fazer com ele? A gente vai tentar evitar a contaminação de terceiros, se for transmitível a doença. A gente vai tentar curar ou estacionar o processo evolutivo da doença, porque se eu faço um tratamento imediato, eu tento diminuir meus danos. Se eu faço um diagnóstico precoce, eu pego a doença no estágio menos avançado, por exemplo. E se eu faço isso, eu evito complicações ou sequelas, ou até mesmo a invalidez. O que são exemplos de diagnóstico precoce e tratamento imediato? Fazer inquéritos, que são estudos, pesquisas. Exames periódicos ou individuais.
Isolamento, que a gente está fazendo muito nessa questão do quê? Do Covid-19. Então, a gente, no Covid-19 a gente faz prevenção primária, mas como a gente também está fazendo prevenção secundária. Tratamento para evitar a propagação da doença, que ainda é uma coisa que a gente não tem um tratamento específico no caso do Covid-19, por exemplo. E já o segundo nível da prevenção secundária seria a limitação da invalidez. E o que seria isso? Implica na prevenção ou no retardo das consequências. Aqui já foi. Aqui a gente já passou o horizonte clínico, porque a gente já está com sinais e sintomas. Então, a gente agora tem que evitar ou limitar essa invalidez. E aí é fazer retardo das consequências. Evitar futuras complicações. Evitar sequelas. Essa seria a prevenção secundária. A prevenção secundária atua no período de patogênese. E nesse período de patogênese, elas já atuam quando o curso da doença já está em andamento. E a gente tem 2 níveis: o diagnóstico precoce, tratamento imediato, e a limitação da invalidez. Vejam que pela figura, vamos voltar a figura aqui, ó. Pela figura, o diagnóstico precoce, ele atua aqui, ó. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu mudar a cor da caneta. Deixa eu apagar. E mudar a cor da caneta. De novo, vou colocar verde. Vejam que prevenção secundária, 2 níveis: diagnóstico precoce, tratamento imediato, limitação do dano. Mas vejam que o diagnóstico precoce, ele atua aqui, ó. Ele deveria estar até aqui, assim. Tratamento imediato, ele atua aqui. Então, o diagnóstico precoce, ele atua ou naquela questão da interação ou nas alterações bioquímicas. Por isso que são exames exames de rotina e tal. Já a limitação do dano, ela já atua aqui, ó. Ela atua nos sinais e sintomas já. Não tem como fazer a limitação do dano sem ter cruzado o horizonte clínico. Entendeu? E aí a prevenção terciária. Qual é a ideia da prevenção terciária? A prevenção terciária, ela trabalha na prevenção de incapacidade através de medidas destinadas à reabilitação. Exemplo, o processo de reeducação e readaptação de pessoas com defeitos após acidentes ou devido a sequelas de doença. Então, a prevenção terciária, ela só tem um nível, que é o nível de reabilitação. E esse nível de reabilitação tem como principal objetivo o de recolocar o indivíduo afetado em uma posição útil na sociedade, com a máxima utilização de sua capacidade restante. Exemplos: reabilitação, físio, terapia ocupacional, dar emprego a um reabilitado. Um instrumento muito do SUS que trabalha com prevenção terciária, com essa questão da reabilitação, de inserção da pessoa em uma posição útil na sociedade, seria o CAPS. Eu não sei se vocês conhecem os CAPS, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Esses CAPS trabalham exatamente isso aí, fazer a recolocação do indivíduo em uma posição útil na sociedade, com a máxima utilização de sua capacidade restante. Ok? Então, para a gente reorganizar as ideias, a gente trabalha com 2 períodos: período de pré-patogênese e período de patogênese. Dependendo do período que aquela doença estiver,
a gente vai trabalhar níveis de prevenções específicos. O nível de prevenção pode ser a prevenção primária, a prevenção secundária ou a prevenção terciária. A prevenção primária atua no período de pré-patogênese. Ela pode ser promoção ou proteção específica. Promoção não atua numa doença específica. Proteção específica atua numa doença específica ou num grupo de doenças específicas. A prevenção secundária, ela vai trabalhar no período de patogênese. A terciária também trabalha no período de patogênese. Essa prevenção secundária, ela também tem 2 subníveis, ou níveis: diagnóstico precoce e tratamento imediato. E tratamento imediato. Esse diagnóstico precoce e tratamento imediato já vai atuar nesse período de patogênese. Então, na patogênese precoce, que é quando a gente tem interação e as alterações bioquímicas, histológicas e fisiológicas. Já a limitação do dano, ela já atua aqui, uma doença precoce discernível, quando a gente tem sinais e sintomas, quando a gente já cruzou o horizonte clínico. Já a prevenção terciária, ela também atua no período de patogênese. Mas aí a gente só tem um nível de prevenção terciária, que seria a reabilitação. E essa reabilitação vai trabalhar nas complicações, diminuir, reinserir essa pessoa na sociedade. Já trabalha na cronicidade, já trabalha na invalidez ou na redução da mobilidade, fisioterapia, lembrem disso, ok? Aqui também, essa aula ela tem muitas figuras. Por quê? Porque são 2 assuntos que estão interligados, mas tem muitos detalhezinhos. Essa é uma aula que ela tem muito detalhezinho. Então, vocês precisam saber exatamente como se divide pré-patogênese e patogênese. Pré-patogênese, o que tem de característica. Patogênese, quais são as 4 fases? O que é cruzar o horizonte clínico? Os níveis de prevenção, tem que saber o que é prevenção primária, secundária e terciária. E onde cada prevenção dessa vai atuar. Se vai atuar no período de pré-patogênese, se vai atuar no período de patogênese. E também saber exemplos de cada nível de prevenção. Prevenção primária atua aqui, pré-patogênese. É o único tipo de prevenção que atua na pré-patogênese. Então, se eu disser a vocês que a reabilitação atua na pré-patogênese, está errado. Se eu disser a vocês que a imunização atua na patogênese, está errado. Então, tem que saber esse detalhamento, essa divisão. Diagnóstico precoce, tratamento imediato, a gente não cruzou ainda o horizonte clínico. Já a limitação da incapacidade, a gente já vai ter cruzado o horizonte clínico e reabilitação, ok? Então, desculpa. Tem muitas figuras nessa aula justamente por conta disso. Porque tem muito detalhe, então vocês têm que, com figura, vocês conseguem resumir todas as ideias e colocar as informações de cada uma em cada quadrado. E aí, como sempre combinado, em cada aula tem um exercício. Então, no exercício de hoje, eu vou passar para vocês o vídeo, ou vocês podem ver também a notícia, de que Florianópolis, que é uma cidade lá de Minas Gerais, ela se tornou uma ilha imunizada no meio de um surto de febre amarela. Veja que todos esses municípios, Ladainha, Setubinha, Malacacheta, Água Boa, Itambacuri, Teófilo Otoni e tal, todos eles tiveram casos de febre amarela. E Florianópolis, que está no meio
desse surto, não teve nenhum caso. Isso porque a equipe de vigilância de Franciscópolis, que a vigilância é uma dos componentes do Sistema Único de Saúde, ela atuou com prevenção. Então, eu vou querer que vocês leiam a notícia, eu vou querer que vocês vejam o vídeo, ok? Eu vou mandar o link para vocês do vídeo por e-mail também. E desse vídeo, vocês vão responder o exercício que eu vou deixar para vocês, ok? Qualquer dúvida, vocês me mandam mensagem, me mandam um e-mail, vejam como fazer. E o exercício fica, como sempre, combinado para a próxima aula. Eu vou colocar lá no Microsoft Teams, que já, na verdade, já está no Microsoft Teams, o exercício 2, mas eu vou mandar para vocês por e-mail a ficha anexada, o link do YouTube e a aula em PDF, ok? E essa aula vai estar disponibilizada no canal do YouTube para vocês assistirem o vídeo, ok? E a gente se encontra na próxima aula.